Boa noite, pessoal. Satisfação enorme de abrir essa live aqui, primeira live do Comitê Esporte, Grupo Mulheres do Brasil, nesse mês que a gente celebra a mulher. Eu sou Patrícia Medrado, ex-tenista profissional e uma das líderes do comitê, junto com a Patrícia Braco, que já deve estar aqui para conversar com a gente ali pelo chat. O Comitê Esporte é um dos 22 comitês do Grupo Mulheres do Brasil, liderado pela Luísa Trajano, essa super empresária eleita o ano passado, saiu na lista das 100 mulheres mais poderosas desse planeta. Portanto, lá dentro somos 22 comitês, com 19 temas específicos. Então, esporte, educação, cultura, saúde, refugiados, 60 mais. Espero estar aqui também com a Super Eneida, do 60 mais, refugiados, sustentabilidade, combate à violência contra a mulher. E o Comitê Esporte tem como propósito fortalecer e promover o protagonismo feminino nas diversas esferas do esporte, né, tendo como a equidade como um valor essencial. Então, esse é um momento muito especial. Esse mês ele é importante para que a gente revisite essa história, essa trajetória da mulher ao longo dos anos, suas vitórias, reflexão, refletir sobre o que ainda há para se alcançar, e que é muito, planejar e, inclusive, receber mulheres que fazem e acontecem, né? Mulheres que deixam seu legado e que trazem em si uma força gigantesca nos seus trabalhos, nas suas profissões e nas suas paixões. Então, a nossa convidada de hoje, e eu quero ver se ela já entrou aqui, é a doutora Sandra Matsudo. Doutora Sandra, ela é PhD com pós-doutorado pela Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, e diretora regional para a América Latina do programa Exercises Medicine, do American College of Sports Medicine, ou seja, do Colégio Americano de Medicina Esportiva. A doutora Sandra aceitou o nosso convite. Ela está no Chile, mora no Chile atualmente, e tem muito o que contar para a gente. Deixa eu ver aqui se a doutora Sandra já entrou. Para convidá-la. Doutora Sandra. Deixa eu ver, alguém pode me dizer se a doutora Sandra está aqui? Doutora Sandra. A doutora Sandra está dizendo que não vê a live ainda. Se alguém puder avisá-la que ela precisa entrar no grupo Mulheres do Brasil. Enquanto isso, eu vou chamar a Renata Venere. Convido a Renata Venere. Oi, Olá. Pati! Olá, Renata, tudo bem? Tudo Deixa eu falar um bem, pouco e de você? você antes de mais nada. A Renata, ela é jornalista, apresentadora, coautora do livro Atividade Física no Cotidiano e também criadora e coordenadora, entrevistadora do seu próprio canal do YouTube, Corpo, Cabeça e Coração. A Renata
como integrante do Comitê Esporte, vai me ajudar aqui na mediação, né, nesse bate-papo que a gente vai começar desde que a doutora Sandra consiga entrar. Eu estava sem o telefone da doutora Sandra, porque eu já estava aqui na produção, mas daqui a pouquinho ela está aqui com a gente, né, Paty? Paty, obrigada pelo convite, é sempre uma honra estar aqui do lado de uma mulher que eu sempre admirei, que é você, sempre fui fã, de repente a gente se conheceu, de repente a gente se encontrou nesse mundão, né, neste Comitê Esporte. Vocês me convidaram, você, a Paty Braco, um beijo para ela também, para todas as integrantes do Comitê Esporte, que é um comitê agitado, né, e para o Grupo Mulheres do Brasil, a dona Luísa Trajano, que é uma mulher fantástica, maravilhosa, e a gente esperando a doutora Sandra Matsudo, que é uma ativista da vida ativa, uma médica do esporte, que trata demais da saúde das pessoas, ela tem um trabalho maravilhoso, social também, né? Entendendo que o esporte agrega, o esporte empodera, o esporte encoraja, e é tudo o que a gente vai contar. Olha a doutora Sandra aí, não vou falar mais nada. Tudo bem, doutora Sandra? Que bom que deu certo. É sempre um pouco de estresse nesse início aí, para as pessoas entrarem, ainda mais essa distância, né? Essa distância geográfica só, né? Porque estamos aqui na mesma cruzar tela. a cordilheira foi o problema. Doutora Sandra, não sei se você escutou aí a apresentação, já falamos aí um pouco e já te passo a palavra, já passei o seu super currículo, a sua, né, mas muito mais a gente quer escutar. Muito bem. Primeiro, Patrícia, Renata e ao Grupo de Mulheres do Brasil, agradecer o convite, agradecer a lembrança. Realmente faz quase 8 anos que fui embora do Brasil. E ainda continuo treinando meu português com a Flávia, minha filha. Então, é um orgulho voltar a falar com gente do Brasil. Eu sou colombiana, eu estudei medicina na Colômbia. E faz muitos anos. E na época que eu queria fazer medicina do esporte, lá no Brasil, era o único país que tinha especialidade como tal. Então, fui embora da Colômbia para o Brasil. O primeiro curso que a Escola Paulista de Medicina, Unifesp, lançou em 1990. Eu fiz parte daquele grupo, inaugurando o curso da especialização em São Paulo, particularmente. E, ao mesmo tempo, eu fiz um estágio com o Celafisques, lá em São Caetano do Sul, com o Victor Matsudo, que você também conhece muito bem, a Renata também. E eu me dei tão bem naquele estágio que eu casei com o Victor, né? Funcionou Se deram bem todos. Foi muito bom. Então, fiquei casada com o Victor, fiquei 24 anos no Brasil. Aí, quando acabou o estágio com ele, aí eu busquei meus outros rumos. Aí eu vim parar no Chile, que é um país que eu já conhecia, eu visitava frequentemente. Tinha um país com muitos sonhos, com muitos projetos e muitos desafios. E eu vim parar aqui, e aí eu vim lançar a especialidade de medicina do esporte, um exercício aqui no Chile, que eles não tinham. Nós lançamos ineditamente o programa aqui em 2016 e já estamos entrando na 7ª geração de médicos do esporte no país. Então, para nós tem sido um orgulho já formalizar isso, que muitas vezes eu acredito que as pessoas acham que é um esporte, um exercício, é só para quem gosta, né? Deixa isso que é só para quem gosta que tem que fazer. Mas, na verdade, é uma ciência, é uma especialidade como qualquer outra na medicina e a gente tem que tirar proveito de todos os conhecimentos, Patrícia, Renata, que nós temos hoje em termos fisiológicos, do exercício, do esporte, do movimento, em termos de saúde. Eu acho que é uma negligência, é falta de ética, literalmente, hoje em dia, um profissional da saúde não recomendar a seu paciente, a qualquer pessoa, e falar que a sogra, você gosta da sogra, tem que falar para ela também que se movimentar, se mexer faz bem. Muito importante. E, doutora Sandra, como é essa relação com o Colégio Americano de Medicina Esportiva? Bem, Patrícia, isso foi tem sido um relacionamento de longo prazo, porque o Colégio Americano de Medicina do Esporte é, para a nossa instituição da medicina do esporte mais importante no mundo. Então, ela congrega os grandes profissionais da área, ela que é responsável pelas grandes pesquisas, por concentrar os grandes eventos, as grandes publicações. A gente tem eles como a nossa referência, literalmente, na área da medicina do esporte. E eles lançaram em 2010 um programa chamado Exercise Medicine.
exercício é remédio, exercício é medicina, como a gente queira colocar, mas no sentido que a gente começasse a utilizar todas essas evidências científicas que nós contávamos já no mundo, porque isso é novidade e não tem nada, né? Exercício, esporte, se mexer, já faz muitos séculos, eu diria que a gente já sabe que isso faz bem. Mas o colégio encontrou a forma, com Exercise Medicine, de começar a levar toda essa teoria na prática. Ou seja, como que a gente realmente conseguiria, com todo esse conhecimento, essa ciência que a gente tem, movimentar as pessoas. E uma das estratégias foi isso. Através do profissional de saúde, em especial através de nós, médicos, conseguir que o médico começasse a sensibilizar os pacientes, independente da especialidade, independente da idade do indivíduo, que o exercício, que o movimento, que a atividade física é parte essencial da saúde do ser humano. E não unicamente para perder peso, né? Que isso que a gente usualmente associa o exercício com ficar magro, ficar bonito, ficar elegante, mas parou por aí. Hoje nós ultrapassamos, Patrícia, os efeitos benéficos do exercício e isso que o Colégio Americano lançou como essa estratégia global de Exercise Medicine. Nós temos hoje mais de 40 países no mundo, nós temos centros regionais em cada continente e nós aqui no Chile, e particularmente através meu, eu represento um grupo latino-americano de Exercise Medicine. Então a gente coordena todas essas ações na América Latina voltadas para promover o exercício como saúde na população. Uhum. É interessante demais isso, né? Porque as pessoas realmente, muitas ainda, doutora Sandra, vão fazer atividade física, vão fazer uma prática esportiva pensando no espelho, né? E não ali no organismo de dentro para fora. Explica um pouco para a gente conversou, né, recentemente antes da live e você contou para a gente, olha, os benefícios todos que a gente já sabe, a ciência já provou para o cérebro, né? Vamos pegar então da cabeça para cima para a gente começar aqui a incentivar as pessoas. Tudo que a prática esportiva, a vida ativa, né? Não precisa ser uma esportista sem fim, mas por que a prática esportiva é tão importante para a nossa saúde? Vamos começar do pescoço para cima, doutora Sandra. Muito bem, Renata. Eu acho que uma coisa muito importante também, quando você fala no movimento, no se mexer, no exercício, no esporte, é nós lembrarmos também que a inatividade física e os comportamentos sedentários também afetam a nossa saúde e afetam o nosso cérebro. Isso é muito importante porque, no geral, nós falamos muito do movimento, mas falamos muito pouco do tempo que nós gastamos em comportamentos sedentários. E com isso me refiro a estar sentado. E tristemente, eu falo por mim também, porque muitos de nós, pelo nosso emprego, a nossa atividade profissional, passamos 2 horas do dia realmente em comportamentos sedentários. É muito fácil ultrapassar 3, 4, 6, 7 horas do dia sentado. E até faz pouco tempo, nós não tínhamos noção na medicina que isso tinha implicações fisiológicas muito importantes. E um dos grandes problemas desse ficar sentado vai primeiro na parte do metabolismo do açúcar, da glicose, da resistência à insulina, e por isso que aumenta sim o risco de diabetes, aumenta o excesso de peso, e mais recentemente a gente começa a ver que essas mesmas substâncias fisiológicas que se liberam por esse grande tempo sentado, elas cruzam para o cérebro, elas atravessam a barreira hematoencefálica e literalmente vão parar no cérebro, igual que lesionam o fígado, o músculo, o rim, o pâncreas, elas vão causar também atrofia cerebral. Essas substâncias negativas que se comportam se liberam por esse comportamento sedentário, levam à morte de determinados neurônios, levam a deterioro cognitivo. E nós já começamos a ter evidências que as pessoas que passam mais de 3 a 4 horas sentadas e principalmente assistindo televisão, elas começam a ter grandes deterioros cognitivos e muito mais ainda se são idosos. Então, muito cuidado também, na medida em que a gente, como profissional de saúde, fala no exercício, no movimento, nós também temos que começar a falar na importância de diminuir comportamentos sedentários. Que nós comecemos a estimular realmente a que nós mesmos, os filhos, os pequenos, os grandes, os adultos, as mulheres, os homens, os idosos, passemos menos tempo do dia contínuo sentados. Não unicamente pelo problema da gordura e do acúmulo do peso e do diabetes, que sem dúvida são problemas sérios, mas mais grave ainda a gente começar a ver
que isso também está associado a deterioro cognitivo e atrofia cerebral. Então, são duas mensagens muito potentes, Patrícia, Renata, que a gente tem que passar. Nós temos que nos mexer, nós temos que fazer exercício, nós temos que fazer esporte, sem dúvida alguma, mas também, independente do tempo que a gente faz exercício, esporte ou atividade física no dia a dia, a gente tem que controlar esse tempo sedentário. Colocar alarme no celular, colocar alarme no computador, porque é muito fácil não perceber que já passaram 1h30, 2 horas, 3 horas sentados. A recomendação, não mais do que 1h30 contínuo sentado. Por isso que a nossa live não vai durar mais do que 1 hora para a gente conseguir se mexer, conseguir ficar em pé e não morrer enquanto está na live, né? Tô até de camiseta aqui, né, Paty? Perfeito. Movimento corporativo, estamos aqui. Eu também, só que a minha não está dando para ver, mas estamos aqui com a nossa ação do Comitê Esporte. Doutora Sandra, eu tenho uma dúvida aqui, gostaria de ver se você me esclarece isso, porque a pandemia ela trouxe mudanças assim, para nossas vidas que foram incorporadas já como para sempre, né? Então, que é essa questão do trabalho remoto. E, embora, claro, exista a forma híbrida e tudo mais, mas esse remoto veio para ficar, né? Então, existem duas vertentes aí, né? O fato do trabalho remoto, o trabalho remoto traz mais tempo para as pessoas ficarem em casa, isso significa que seria um incentivo à atividade física. Por outro lado, o trabalho remoto também traz uma inatividade, porque se a pessoa não tem aquele espírito, de se mexer, ela vai acabar nem andando, nem subindo uma escada, nem caminhando ao ar livre. O que os estudos estão mostrando até agora? Tem sido positivo ou negativo no aspecto de atividade, da realização de atividade física? Ótima pergunta, Patrícia. A pandemia, no início, ela foi associada negativamente com o movimento. As primeiras evidências que a gente tem é quando as pessoas estavam utilizando aqueles sensores de movimento que a gente coloca como um relógio e que eles tinham como monitorar com o GPS ao redor do mundo. E eles mostraram um promédio de 25% a 35% de decréscimo no nível de atividade física das pessoas durante a pandemia, especialmente nos primeiros meses. Os dados, no geral, sempre mostraram que na maioria dos países do mundo as pessoas diminuíram, sim, seu nível de atividade física. E é óbvio, porque nós estamos confinados, nós estamos restritos a espaços em que não tínhamos o movimento. Eu acho que para a gente foi muito bom, entre aspas, porque finalmente as pessoas compreenderam, Patrícia e Renata, o efeito do importante que é se mexer no dia a dia. Quando tiram algo de você, literalmente quando a gente valoriza, né? Era bom caminhar. Era bom subir uma escada, era bom passear com o cachorro, tudo aquilo que a gente subestimava até então, nós começamos a ver que esses pequenos movimentos do dia a dia fazem diferença. Então, nós temos duas potentes informações que vieram da pandemia. Uma, que esse movimento do dia a dia sim faz diferença. É uma forma de aumentar o nosso gasto energético. Não é para perder 5, 10, 15 quilos de peso, porque isso não vai mexer com o teu peso corporal, não vai aumentar tua força muscular, mas vai aumentar o gasto energético. E a gente já sabe que esse aumento no gasto energético está associado com diminuição do risco de morbilidade e mortalidade. Nós temos um estudo que saiu faz menos de uma semana, mostrando, inclusive, que esse estudo fez monitoramento do nível de atividade física de idosos em casa. Como são os que mais sofreram na pandemia, eles ficaram restritos unicamente à sua casa. E as evidências foram impactantes, porque elas mostraram que mesmo esses pequenos movimentos da atividade física, leve e moderada, como serviço doméstico ou cuidar do jardim, para que tinha um espaço no jardim, diminuíram em 63% o risco de doença cardiovascular. Ou seja, nenhum remédio na medicina realmente logra ter esse impacto. Então, não é creologia. Não é astrologia que a gente fala, não, eu acho que isso funciona. Não é astrologia, né? É ciência mostrando que realmente isso funciona. E outro muito potente, que mais recentemente vem mostrando as pesquisas, que tem um nível de atividade física e tem um nível de condicionamento físico, determinam o risco de complicação de Covid, o risco de hospitalização e o risco de mortalidade. As pessoas mais ativas tem quase metade do risco de morte por Covid e tem menos risco de complicações e de hospitalização. Então, realmente, algo que nós sabemos hoje
que protege também para o Covid e até para as vacinas. Também as evidências mostram que a resposta que você tem cronicamente ao manter um bom estilo de vida, um bom nível de condicionamento físico, você consegue que teu sistema imune responda melhor, não unicamente na agressão aguda, por exemplo, da infecção pelo Covid, mas também pela vacina. Então, parece que você responde também com a resposta imune. Vai ser melhor com as vacinas se você mantém um bom nível de condicionamento físico. Então, tudo de bom para a gente falar que o exercício, o movimento faz bem para a saúde. E quando você falava do trabalho remoto, eu insisto que nós temos que buscar alternativas, porque obviamente traz vantagens em muitos aspectos, mas eu acho que continua sendo algo muito crítico, a gente não conhece ainda que tanto que isso leva a que as pessoas se mexam mais ou se mexam menos. Porque no final de contas você está na tua casa. Que tanto que as pessoas realmente vão fazer exercício na sua casa por estarem trabalhando remotamente, eu não sei se seja, a menos que você já seja motivada, que você já fazia exercício, é mais provável que você continue. Mas para quem não, eu acho que é um fator contra. Porque no final das contas, você quando sai para trabalhar, vai caminhar até o estacionamento, até o metrô, até o ônibus, vai se mexer no dia a dia subindo uma escada, meio quarteirão para ir no restaurante na hora do almoço. Essa atividade do dia a dia ela vai ser perdida de alguma forma em quantidade de minutos ou quantidade de passos que você conseguiria dar durante a semana e que nós sabemos hoje. Mais passos, menos mortalidade. Por isso que a gente tem aquele slogan: qualquer passo conta, qualquer minuto conta, se a gente quer melhorar a nossa saúde e qualidade de vida. Doutora Sandra, pela sua experiência, né, quanto da história da obrigação, né, pesa para as pessoas ficarem meio de saco cheio de alguma atividade física, né? Elas falam, ai, eu tenho que fazer tanta coisa, eu tenho metas, eu tenho trabalho, eu tenho uma vida atribulada. Vamos falar das mulheres, né? A gente tem quíntuplas jornadas de trabalho. Durante a pandemia, como a Paty falou, elas se viram às voltas com todo o trabalho também doméstico, o cuidado com os filhos, várias fotos, né, da mãe ali trabalhando com o filho no colo, o filho gritando e não sei o quê. Enfim, a gente sabe que isso realmente acontece. E você tem a questão estética, né, que a gente já tratou um pouquinho, pode até depois falar um pouco mais, mas tem a história da obrigação. Ah, mas é mais uma obrigação que eu tenho, né? Puxa vida. As pessoas relacionam muitas vezes a atividade física à obrigação, e ao temor, né? Puxa, se eu não fizer, eu também vou ficar doente, eu vou, né, me descuidar. Até que ponto, né, essa história da obrigatoriedade afasta as pessoas? Vamos falar das mulheres, principalmente, da prática esportiva. Muito bom, Renata, esse ponto. Eu acho que o primeiro fator que nós conhecemos, que é fundamental para você não unicamente começar, mas continuar com o exercício, o movimento, qualquer programa que a gente queira de atividade física ou esporte, ele é necessário que você tenha prazer. E se não tem prazer, é muito difícil que a pessoa continue. Então, é isso que você colocava, vou morrer, vou ficar doente, é a pior coisa que a gente pode fazer. Inclusive, os médicos, quando a gente treina os médicos, eu falei, pelo amor de Deus, nunca fale para o paciente, se ele não fizer exercício, você vai morrer, você vai ter câncer, infarto, derrame, porque não funciona. Esse apelo negativo não é uma boa motivação para a prática da atividade física e do esporte. Então, a gente sempre tem que buscar, nós como profissionais, dar a mensagem positiva. Tudo que o indivíduo vai ganhar. E vai ganhar, como você bem colocou, na parte estética, na parte da composição corporal, o peso, as doenças cardiovasculares, metabólicas, mas muito mais do que isso, que eu retomo a pergunta que você me fez no início, que são os benefícios no cérebro. E no cérebro, não unicamente como parte da estrutura cerebral e dos processos cognitivos, mas da saúde mental, do bem-estar, dos estados de humor que vêm do nosso cérebro. E isso sim é muito potente. Porque você pode, Renata, não sentir que tua glicose melhorou, que a insulina está entrando melhor na célula, porque você não vai sentir. Você não vai falar para mim, doutora Sandra, estou sentindo que agora está entrando mais glicose na célula, que agora minha pressão arterial diminuiu 3 milímetros de mercúrio. Ninguém sente isso. Mas o indivíduo sim vai se sentir melhor. As mulheres vamos nos sentir melhor. Aumenta a autoestima, aumenta o autoconceito, aumenta a autoimagem,
melhora o sono, a atenção, a depressão, a ansiedade, dormir melhor, tudo isso as mulheres vão sentir em pouco tempo. Então, eu acho que é desligar um pouco esse conceito do que o exercício é uma obrigatoriedade para eu morrer menos por alguma coisa. Isso não funciona. E a motivação é intrínseca. E como ela é intrínseca, é muito complexo você colocar para o indivíduo por que ele tem. Então, a mulher que está nos escutando, procure. Bom, por que eu gostaria? Ah, porque eu quero vestir aquele vestido que faz tempo que eu não consigo usar. Porque eu quero me olhar no espelho e me sentir melhor ou ver melhor. Porque eu quero carregar meus filhos, eu já não tenho força para carregar meus filhos no colo. Eu não tenho mais fôlego para subir as escadas ou para correr meio quarteirão. Ela que tem que buscar. Eu quero dormir melhor, eu quero me sentir melhor, eu quero me ver melhor. E isso o exercício vai conseguir. E os dados, Renata e Patrícia, que nós temos no estado de São Paulo, no Brasil no geral, no último Vigitel, que foi feito em 2020 aí no Brasil, mostra que a atividade física no tempo livre das mulheres brasileiras em São Paulo, que é um dos maiores estados que a gente tem, é só de 20%. Ou seja, só 20% das mulheres, no geral, fazem alguma atividade física no tempo livre. Então, isso que você vem colocar, Renata, é a casa, o marido, os filhos, a sogra, o trabalho, o estudo, que horas que eu vou fazer? E aí é onde nós devemos começar a negociar, né? E esse negociar, nós trabalhamos com um sistema aí no Agita São Paulo, que nós chamamos de modelo de gestão ecológica do exercício e da atividade física. O que isso significa? Que você vai lidar ao mesmo tempo com 3 grandes aspectos que nós sabemos hoje que determinam quão ativa você vai ser. E um deles, primeiro, o fato de ser mulher já é um fator. Nós, mulheres, no geral, somos menos ativas que os homens, somos menos condicionadas, porque temos menos força, um coração menor, saímos perdendo anatomicamente e fisiologicamente, mas nem por isso não podemos ganhar em termos de saúde. O conhecimento que a mulher tem, as barreiras, as motivações que ela tem, isso que nós chamamos o fator intrapessoal, é o que dentro de você vai determinar que tão ativa você vai fazer. Mas também tem um fator social, e o fator social é um dos mais importantes e que geralmente a gente esquece. Que tanto apoio eu tenho do local onde eu trabalho, que tanto meu chefe dá um tempo, 10, 15, 20 minutos do meu dia para eu ser ativa. Que tanto que minha rede social, meu marido, meus filhos, minha sogra famosa, ou com quem eu conviver, me dá um pouco do seu tempo que eu uso para eles, para eu conseguir ser ativa. Então, que tal se meu marido fica com as crianças meia hora, enquanto eu saio para caminhar meia hora? Ou que tal se saímos todos como família, a sogra, os filhos, o cachorro, a vovó, vai todo mundo caminhar meia hora na praça, no parque, no quarteirão do prédio, e buscar essas alternativas e esse apoio social, que vem e é muito potente da família, da sociedade, da escola e das empresas. E o último é o componente ambiental, que eu acho que no Brasil faz diferença. E a gente tem os dados no Brasil que mostram, por exemplo, como Florianópolis é muito mais ativa, as mulheres em Florianópolis são muito mais ativas do que em São Paulo. Porque você tem, provavelmente, um ambiente mais seguro, um ambiente natural que te convida também mais para usar teu tempo livre a favor do exercício e provavelmente ambientes mais seguros, que em São Paulo a gente já não tem. Então, a gente não vai sair porque dá medo, você pode ser assaltada. São realidades que a gente vive num país como o Brasil. E tudo isso, no final, termina contando. Então, a pergunta tua, Renata, a pergunta do $1 milhão aqui na nossa área. O que faz que alguém vai se mexer? Mas o que eu falo para as mulheres, porque isso se a gente tem esse peso, né, que nós temos que cuidar de todo mundo. A gente tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar do marido, tem que cuidar da sogra e, por último, a gente pensa na gente. E eu sempre dou nas minhas palestras o exemplo do avião. Lembra quando você sobe no avião? Lembra que falando no avião, olha, para quando cai a máscara do oxigênio, o que você faz? Coloque primeiro em você antes de ajudar o outro. Por quê? Porque se ela não colocou a máscara e ela não tem oxigênio, ela não vai conseguir ajudar o filho, o marido ou a sogra. Eu falo mesmo em termos de exercício. Se você não está boa, se você não tem uma boa condição física, como você vai cuidar dos seus filhos? Como você vai ter saúde para cuidar de quem você ama e de quem você gosta? Isso não é egoísmo, não é que a gente está priorizando a gente está melhorando a nossa saúde para poder cuidar da saúde dos outros.
Doutora Sandra, o curioso assim, ainda falando sobre esse tema, né, é que esses espaços esportivos, por exemplo, os espaços que eu frequento, né, academias, clubes de tênis, academias de ginástica, enfim, ambientes esportivos, a gente vê uma frequência muito grande de mulheres, né? Muitas delas têm mais tempo livre e se adequam. E a mulher, pela natureza da mulher, ela já é mais vaidosa que os homens, né? Então, muita gente busca academia e aquelas que gostam de praticar esporte. Então, a gente tem a sensação de que tem muita mulher praticando esporte, né? Mas o que a estatística de mais da metade da população feminina do Brasil, né, 53,3% de mulheres que não preenche esse requisito mínimo recomendado pela OMS, não o que faz com que essa estatística seja tão alta negativamente não seria aquela faixa das mulheres com um poder de uma situação de maior vulnerabilidade social, a mulher que não tem esse tempo de lazer e que se dedica muito, embora as tarefas domésticas sejam também, né, ativas, né, de uma certa forma. Será que é isso? Ou é uma questão cultural mesmo? O que pesa mais aí para um país como o Brasil? Olha, o mesmo que a gente estava comentando faz pouco, de novos fatores intrapessoais, que a gente já sabe que o nível socioeconômico e o nível educacional também interferem com o nível de exercício, que o nível de atividade física nas mulheres e nos homens. E isso é um fator determinante. E, tristemente, as diferenças sociais, as diferenças de educação, elas também vão se refletir nesses comportamentos do exercício e da atividade física. As oportunidades, o tempo, a facilidade, o suporte, o apoio social que você tem, realmente vai vinculado também a esses fatores que você menciona. O conhecimento, porque vira e mexe, quem vai ter mais acesso ao conhecimento e saber que o exercício faz bem, que o exercício pode ter diminuído o risco de doenças, de mortalidade, de câncer de útero, câncer de mama, que o que mais mata as mulheres, nós sabemos que é muito menos prevalente nas mulheres que são ativas do que nas mulheres que são inativas. Quantos benefícios no cérebro? A demência, o Alzheimer, o Parkinson, o deterioro cognitivo também é muito melhor. Então, quando esses conhecimentos chegam na mulher, ela tem muitas razões mais potentes ainda para se movimentar. Do que eu se achar, nossa, isso aí é coisa para quem pode ir numa academia, eu não tenho, ou eu não gosto. Eu sou uma delas, por exemplo, eu não gosto da academia. Eu acho que também você tem que ter um perfil para aquilo, não unicamente o dinheiro, o tempo, a roupa, o tênis. É tudo um contexto que vem junto, que tem que tomar, não pode tomar qualquer água, tem que tomar uma determinada água, um determinado líquido. Os tênis que você leva também não pode ser qualquer um, a roupa também não pode ser qualquer uma. Então, é uma série de... E que no Brasil eu vejo muito mais potente que provavelmente aqui no Chile, que as pessoas não ligam tanto para a aparência como acontece no Brasil. O Brasil é um dos países que tem uma das maiores porcentagens de frequentar a academia. Aproximadamente 15 a 20% dos brasileiros frequentam a academia. É um dos maiores porcentagens do mundo. Mas não é a solução também, não. É um modelo que funciona para quem gosta e, como bem te falei, também para quem tem tempo e tem as condições para aquilo. O que interessa para a mulher mais vulnerável, a mulher que não gosta, ou a mulher que não está tão convencida? Ela entender que o exercício pode fazer parte da nossa rotina de uma forma muito mais simples do que a maioria das mulheres imagina. Se eu não tiver o personal, se eu não tiver a roupa, se eu não tiver a academia, eu não posso ser ativa. Não é verdade. Eu acho que esse é o primeiro mito que a gente tem que derrubar e democratizar o movimento. Eu falo que não tem coisa mais democrática do que o movimento. Porque nós, todos seres humanos, aprendemos o mais natural de todos, que é o caminhar. E o caminhar você pode fazer em qualquer lugar, em qualquer momento, a qualquer hora do dia, de qualquer jeito. Porque todos nós, com exceções de algumas doenças ou condições que não te permitam caminhar, você consegue caminhar. Subindo escadas, tantos exemplos que a gente tem, caminhando no quarteirão, descendo do metrô antes ou depois, ou do ônibus. Fala, nossa, doutora Sandra, mas esses 10 minutos fazem diferença? Fazem.
Se eu faço 10 de manhã, 10 à tarde, 10 à noite, eu completei 30 minutos. São 30 na semana, são 150. Se eu fizer nos 7 dias da semana, são 210 minutos de atividade física, que hoje nós sabemos que sim faz a grande diferença. Então, acho que é fundamental a gente desmistificar que se eu não faço esporte organizado, competitivo, ou que se eu não vou numa academia, eu não tenho direito aos benefícios do movimento, porque isso não é verdade. Então, aí começa também a gente a desmistificar onde que eu posso, o que eu posso, e no geral, que a gente começa com o mais simples, que é o caminhar, até porque hoje nós temos uma ferramenta muito útil, que é justamente esse celular, porque todos os celulares, e praticamente no Brasil tem mais celulares do que gente, todo celular consegue medir para você o número de passos. Então, ele mede para você hoje, os iPhones já traz automaticamente, os outros você consegue baixar qualquer aplicativo. Então, no final do dia, ele vai te falar, Patrícia, Renata, olha, você deu 5.800 passos, você subiu 3 andares, você caminhou 3,4 quilômetros. Então, você tem um padrão real. Eu não percebi quanto que eu fiz. No final do dia, você consegue perceber, sim, pelo celular. Qual que é a recomendação que eu dou? Olha, não se case com um número mágico. Muitos de nós escutamos os famosos 10.000 passos. Quem falou que todos nós temos que fazer 10.000 passos? Se eu faço 1.000 no meu dia, como que eu vou passar de um dia para o outro fazer 10 vezes mais? Então, o ideal é você colocar metas. Você já conhece quanto você faz na tua semana pelo celular? Tenta aumentar 10% na semana seguinte. Então, se eu fiz 1.000 passos em promédio, na semana seguinte, eu passo a fazer 1.100 passos. Acrescentei 100 passos no meu dia. E eu vou gradualmente aumentando 10 a cada 2 semanas, 3 semanas, 10%, 20%, até chegar no mínimo que nós temos hoje, que são pelo menos 4.000 passos. Ou seja, nenhuma de nós deveria ir dormir sem ter feito 4.000 passos. E se no terminar desta live você não fez, fica dando voltas na cama. Então, nem que seja, dá voltas na cama, dá voltas no sofá, mas não vai dormir se não fez os 4.000 passos. Isso é mais real, porque você dá uma medida objetiva. A pessoa consegue medir, consegue colocar metas, consegue colocar desafios. Olha, eu não andei 1 quilômetro essa semana, eu não consegui andar 10 minutos, eu não consegui subir um andar. Isso te dá um reflexo no celular, como uma potente forma de ajudar e estimular a ter metas claras. E se você tem metas claras, fica muito mais fácil com a pergunta que a Renata nos fez antes, como que eu não sinto isso como uma obrigação? Fica um desafio muito legal para o indivíduo, para a mulher, para o homem, e até nas empresas funciona também muito bem, porque você consegue competir entre os andares, você consegue competir entre as empresas. Olha, nosso grupo fez mais, nós conseguimos subir mais andares, nós conseguimos andar mais. Isso também é um estímulo legal que a gente consegue. Até as crianças, os adolescentes, que estão hoje muito mais ligados no celular, são meios muito potentes também para conseguir estimular o movimento. Eu fico pensando aqui, a Flávia Matsudo, sua filha do Dr. Vitor, né, que já nasceu com essa história da vida ativa, ela falou, pega o celular, vai andando, respondendo a mensagem, responde em áudio, responde de algum jeito, vai se movimentando. Doutora Sandra, ainda falando com a mulherada, que além, né, de ter essa história da obrigação de tudo, é aquela coisa, e a gente tem mesmo, né, não é? Pobres de nós, somos vítimas realmente. Mas a gente também é vítima de um auto-boicote, né? As pessoas nos boicotam e as mulheres se boicotam, né? Então, elas falam assim, não, mas começa a semana na segunda-feira. Eu falo isso porque eu recebo muitas mensagens, troco ideia com muita gente. Ai, Renata, mas sabe o que é? Eu já tinha tudo programado. A semana ia começar linda, na segunda-feira eu ia fazer tal coisa, na terça, enfim, tudo programado. Na segunda-feira teve um imprevisto, ela não começou. Ela fala, não, começa na semana que vem. Mas, gente, ainda tem 6 dias na semana, né? 6 dias ainda restam. Então, se não deu na segunda, vai na terça. Não deu na terça, vai na quarta. E assim vai, né? A história do auto-boicote, dessa auto-enganação, agora fica mais difícil, né? Você acabou de dizer que a gente tem ali a ferramenta da contagem de passos, né? Mas a gente se auto-boicota. Eu gosto de praticar atividade física. Eu não tenho este problema. Eu não sofro deste mal. Mas tem gente que não gosta. E tem gente que prioriza outras coisas. E se culpa, né? Como é que eu vou deixar filho, marido, sei lá quem, né? E fazer alguma coisa por mim, como assim não tenho esse direito? A história da perfeição,
né, de não começou a semana perfeita, e do auto-boicote também rondam a mulherada, né, doutora Sandra? Sim, você colocou um ponto também essencial, que é pensar que só nas segundas-feiras, no 1º de janeiro, né, que são as promessas do ano novo, né, parece que é uma mágica, né, uma mágica que do domingo para segunda você vai se transformar e a partir desse dia você vai gostar e vai fazer aquilo, ou mudou o ano, agora eu vou. Não, o que você colocou é muito certo. Não fez hoje, faz amanhã. Não vai esperar uma semana, porque o risco de você perder e deixar para postergar e continuar postergando vai ser ainda maior. O que nós sabemos hoje, que é o fator determinante, é o que nós conhecemos como autoeficácia. E a autoeficácia tem escalas muito simples, qualquer um que entrar nele. Como mesmo é a autoeficácia? Tem 4 perguntinhas muito simples que você consegue realizar e você mede seu grau de autoeficácia. E, no geral, as pessoas que têm mais autoeficácia, provavelmente você seja uma delas, Renata, consegue adotar e manter os hábitos muito mais fácil. Por quê? Porque tem que ter disciplina. E o que é disciplina? É fazer o que a gente tem que fazer, inclusive quando não quer fazer. Esse fato que você mencionou. Ah, está chovendo, está frio, estou cansada, estou com sono, cheguei tarde, tudo para a gente boicotar. E aí nós temos que ter disciplina. Não, com frio, com chuva, com cansaço, com calor, eu vou fazer. E isso é um fator fundamental que a gente consegue determinar como lograr isso. A mulher lidar com o tempo, lidar e negociar, eu acho, negociar com o marido, com o companheiro, com quem esteja, com a família, com os próprios filhos, um ambiente que ela esteja, acho que essa negociação é importante. E é uma negociação conversável, né? Porque não é que você vai impor, não, agora a mamãe tem que fazer exercício porque é o horário dela. Não, vamos negociar, vamos explicar. E que tanto pode ser junto é muito melhor ainda. Porque a mãe, nós sabemos já também, tem dados que mostram isso, as mães ativas têm filhos que são mais ativos. E quando o pai e a mãe são ativos, são quase 5 a 6 vezes mais chances que os filhos sejam ativos. Porque nós somos um modelo, no final das contas, somos um exemplo. Isso é real e funciona também para os comportamentos ruins, como para os comportamentos bons. Então, o exercício não é diferente. Buscar o que você goste. Isso, Renata e Patrícia, é o fundamental. Por isso que eu não vou falar para você, olha, o melhor exercício, como tantas vezes nós já escutamos, é nadar. Quem falou que nadar é o melhor exercício se eu não gosto de nadar? Eu não gosto de entrar na água, eu tenho pavor, eu não sei nem nadar, eu não gosto de mostrar meu corpo. Por que eu vou achar que o nadar é o melhor exercício que tem? O melhor que tem é o que eu gosto e o que se adapta e se encaixa na minha agenda. Isso que é o melhor. Então, se o melhor é que eu conseguir subir 2, 3 escadas por dia, é o melhor. Uma hora eu vou subir um andar de cada vez, um lance de cada vez. Talvez eu vou pular 2 lances, ou eu vou subir o mais rápido possível. Eu vou me colocar sempre desafios para fazer um pouco mais. A progressão, ela é muito importante, porque ela te dá um desafio. Se você fazer sempre o mesmo durante muito tempo, também termina cansando. Aí você sai todo dia para caminhar, mas já chega uma hora, puxa, de novo caminhar. Vamos buscar, vou caminhar mais rápido, vou caminhar por outro lugar, vou incluir um trote, vou incluir um sprint, uma corrida, ou eu vou mudar um pouco os exercícios que eu faço durante a rotina diária. Hoje nós temos a flexão de braço, a flexão de perna, o core, as pranchas, tem tanta coisa que a gente consegue fazer com o próprio corpo, dentro de casa, que se quer mais a gente tem essa desculpa. Ah, não, porque eu não tenho academia, eu não tenho peso, eu não tenho personal, não posso fazer nada. Pode fazer. Dentro de casa, sim. Fique sentado e levantando do sofá enquanto assiste a novela das 8, das 5, das 6, das 7, das 8, porque já tem novela para todo horário. E aí você treina teus músculos das pernas, não tem mais desculpa. Mas flexão de braço, mas no piso fica difícil, o chão está mais complicado, faz na parede. Se está muito complexo na parede, fica um pouco mais fácil e depois você vai para o chão, que vai ficar um pouco mais complexo. Então, não tem desculpa. Realmente não tem. Eu sugiro também, recém eu cheguei aqui no Chile, enquanto eu encontrava o que eu vou fazer, onde eu vou fazer, eu terminei fazendo no meu apartamento e tem rotinas que você encontra na internet, chama 7 minutos. Foi feita pelos americanos. E em 7 minutos você tem uma série de 12 exercícios que você, cada um deles faz mais ou menos em 15 a 30 segundos. O que você conseguir e o tempo que você conseguir.
e você se surpreende do que você consegue melhorar em 7 minutos. 7. Então, se ainda falar, não, doutora Sandra, a gente não tem meia hora, não tem uma hora, não tem uma hora e meia, mas eu duvido que alguém não consiga falar, olha, eu não consigo ter 7 minutos, 5 minutos, 2 minutos. Qualquer coisa é melhor do que nada. Esse é um conceito fundamental na nossa área do movimento. E é o mais potente que a gente tem hoje em dia para ajudar nessas mudanças de hábito. Doutora Sandra, eu vejo que o seu interesse, pelo menos muito grande na escrita dos livros, né? São vários livros publicados, né? Estão muito relacionados com envelhecimento, exercício, atividade, saúde, né? E ele abrange também, os seus estudos abrangem também as crianças, os mais jovens, porque eu não sei se procede ainda essa estatística, mas justamente numa época em que a medicina esportiva está tão evoluída, né? A tecnologia ajudando e mais pesquisas e mais coisas se sabem hoje. Por outro lado, isso tem feito com que os jovens, as crianças se envolvam tanto com essa tecnologia, o celular, né? Os jogos, e parece que sabe que essas crianças de agora vão viver menos, né, do que os próprios pais, justamente por essa inatividade. Isso é uma triste realidade. Sim, é muito triste. Inclusive, nós aqui no Chile, nós lançamos no ano passado um livro sobre atividade física e exercício na infância e na adolescência. Mostrando hoje, de novo, também um espectro tão amplo que nós temos hoje da aplicação clínica do exercício. E, de novo, eu enfatizo, não é falar que exercício é bom para a criança, porque a criança vai ficar obesa ou a criança vai ficar gorda. Sim, claro que é um problema de saúde, mas hoje nós vemos tantas doenças de adulto nas crianças que quando eu estudei medicina, nunca nós estudamos essas doenças na criança. Hoje, nós vemos doenças do adulto na infância e na adolescência associadas aos comportamentos, em especial relacionados ao exercício e aos inadequados hábitos alimentares. Então, isso realmente não temos como negar que está nos afetando negativamente a saúde das nossas crianças. As recomendações internacionais da Organização Mundial da Saúde também são muito potentes, porque elas fazem claramente uma criança até os 2 anos de idade, ela nunca deveria ser exposta a nenhuma tela, a nenhuma. Se eu estou falando celular, e é muito comum ver hoje. Nós crescemos sem celular. A Flávia, que você menciona, Renata, só ganhou um celular aos 18 anos, que ela ganhou seu primeiro celular. Hoje, para entreter o bebê, você passa o celular. Então, você já está mudando completamente o hábito dessa criança. Até os 2 anos, nenhuma criança deveria ser exposta a nenhuma tela. Dos 2 até na etapa escolar, o ideal é que nós não passemos mais de 2 horas no total do dia em comportamentos de tela que envolvem a TV, o celular, o iPad, ou seja, no total do dia, 2 horas, não mais do que isso. E passamos para a recomendação do exercício, que aí, se para nós é mínimo meia hora, para as crianças e adolescentes é pelo menos 60 minutos, pelo menos 1 hora, e de moderada a vigorosa intensidade. Isso é fundamental que os pais entendam. Mas como que eu vou colocar que uma criança de 4, 5, 7 anos faça 1 hora? Tire ela de casa, tire ela da TV. Naturalmente, uma criança, você não precisa prescrever o exercício, porque ela vai se mexer sozinha. Ela sozinha vai pular, elas fazem um hit, que eu falo, o famoso hit, elas fazem naturalmente o hit, porque são criadas para isso. Mas quando você coloca na frente do computador, na frente da TV, comportamentos sedentários, e aí que nós vemos obesidade, diabetes, o fígado de gordura, que a gente não tinha, esse fígado que a gente fala hoje do adulto, também tem criança e adolescente sofrendo do mesmo jeito. E o legal é que nós temos também evidências como que o exercício começa a ajudar as crianças e adolescentes no cérebro também. Então, tem evidências com o espectro autista, então já se prescreve exercício para espectro autista, para síndrome de Down, para transtorno de déficit de atenção, para o bullying. Nós temos evidências fantásticas também como o bullying, tanto a criança que é mais ativa e mais condicionada faz menos bullying, como a criança que tem mais condição física sofre menos do bullying. Então, hoje, nós ultrapassamos de falar que o exercício é bom para ter menos crianças obesas
para falar que nós podemos ter crianças com melhor desempenho acadêmico, melhor desempenho cognitivo, tem menos riscos de uso de álcool, de drogas, de distúrbios de comportamento, de distúrbios de delinquência, tem melhor relacionamento com os pais, com a família, com os colegas da classe, com os seus docentes, seus professores. Então, todas essas evidências são super potentes para esse impacto social, que se fala muito pouco quando estimulamos o movimento nas crianças, nas escolas e nos colégios das redes públicas ou privadas. E que os pais que nos escutam e as mães que nos escutam também entender que na escola tem uma parte, mas que ela, mãe, e ele, pai, tem uma parte fundamental em apoiar o adolescente, porque o adolescente, no geral, não vai fazer exercício com o pai e a mãe, mas eles se conseguem dar o apoio. Vai levar ao local, à quadra, ao clube, ao parque, aos colegas que ela consegue se mexer. E quando a criança é menor, aí sim, a mãe e o pai vão junto, vão no parque, vai levar no movimento, vai dar experiências de conhecer esportes, porque também não, meu filho tem que jogar futebol. Por que tem que jogar futebol se ele não gosta? Até os 7 anos, o melhor é a gente colocar várias atividades esportivas que a criança consiga identificar o que ela gosta, com que ela se identifica. O esporte escolhe a criança, não o pai, que o que geralmente acontece é o contrário, né? A gente tem ainda um tempinho. Posso fazer mais uma pergunta, Paty? Claro, claro. Dá tempo. Dá Doutora tempo, sim. Sandra, essa história das crianças, né? Você falou uma frase perfeita. As crianças, se elas fossem crianças, como tem de ser, elas estariam brincando. Você não precisa pensar, calcular. Você tem 1 hora para fazer todo dia de atividade física, porque a Organização Mundial da Saúde... Não, o natural é que ela brinque, né? E que os pais fiquem correndo atrás delas para que, enfim, elas parem. Vá tomar banho e não sei o quê. Não é um saudosismo, é porque é assim, deveria ser assim, mas a gente está vendo que não é. Soma-se a isso o fato de a alimentação estar prejudicando essas crianças, como você também disse para a gente, mas há um temor, né, doutora Sandra, de comer. As crianças, principalmente crianças meninas, eu convivo com algumas meninas na faixa de 8, 10, 12 anos, que têm medo de comer, medo de se alimentar, porque a barriga, porque a gordura, porque a bunda, porque... São crianças, né? Então tem um temor, tem uma... Elas também acompanham as suas mães em dietas malucas, né? Em restrições alimentares, em ali ficar... E aí vira uma coisa, ou se ela é proibida em casa, ela chega numa festa e come 15 brigadeiros, né? E toma um refrigerante que ela não toma em casa. Quer dizer, a falta também de equilíbrio, de tranquilidade, de serenidade na alimentação dessas crianças... Acho que dá para a gente estender também para a fase adulta e para as mulheres e homens. Eu acho que isso também está deixando a sociedade mais doente, né? E menos ativa. Totalmente, eu concordo plenamente com você, Renata, e a cobrança para nós mulheres, meninas, adolescentes, unicamente mulheres adultas, ela é muito grande. Cada vez mais frequente a gente vê em transtornos alimentares, que, de novo, quando nós estudamos medicina, a gente praticamente não via, né? Anorexia, bulimia, os transtornos do comportamento alimentar, que não só nos transtornos de anorexia e bulimia, são cada vez mais frequentes. A boa notícia para nós, que as primeiras evidências também com exercício começam a mostrar que esses transtornos são menos frequentes e que a atividade física e o exercício conseguem contribuir também nesses transtornos. E o ponto que você colocou que para mim é essencial, Renata, que eu acredito como você, que meu sonho é a gente não ter que fazer exercises medicine, lives, palestras, livros, porque o exercício deveria ser tão natural quanto comer, dormir, se alimentar ou escovar os dentes. Ninguém faz uma live para, olha, precisa escovar os dentes. Ninguém faz uma live, ninguém publica um livro, ninguém publica artigos científicos para falar. Por enquanto, doutora Sandra, por enquanto, do jeito que o mundo vai indo. Mas comer, dormir, coisas tão naturais, as pessoas, ninguém precisa falar. Não precisamos falar, às vezes, não coma tanto, ou coma um pouco mais, porque também já vemos alterações por aí. Mas o exercício, o movimento, nas evidências que nós temos hoje em dia, são muito fortes em qualquer etapa do curso da vida. Por isso que a gente foi nessa live da infância até o idoso, não tem desculpa. Realmente a gente tem hoje, isso deve fazer parte da nossa vida diária. Não é vacina. E como não é vacina, ela deve ser inserida na rotina do indivíduo. E aí cada um de vocês que estão nos escutando, e eu insisto, o papel que nós temos como mulheres, na família de ser o exemplo, na família de ver como nós, não impondo,
não obrigando, mas convencendo, sensibilizando e contagiando, como eu falo, com um vírus muito diferente do vírus do Covid. A gente está contagiando com o vírus do movimento, com mensagens positivas, com mensagens que tragam alegria, de ver que isso tem que ser feito, que a gente tem que se mexer, que a gente tem que se mover, movimentar e buscar a forma disso ser colocado em qualquer etapa da nossa vida. Saudável, doente, rico, pobre, mulher, homem, jovem, velho, não interessa. Eu insisto, não tem nada mais democrático do que o exercício e o movimento. Eu acho que eu parabenizo vocês aí por serem parte desse nosso movimento do Exercise Medicine, de tentar sensibilizar, de tentar contagiar e contaminar mais gente com esse vírus do movimento, para que nós entendamos definitivamente que isso não é axiologia. Isto aqui é uma ciência, um remédio como qualquer outro. A gente, inclusive, tem a caixinha, né, do Agitol, que a gente também lançou aqui no Chile como Activol. A gente tem aqui na nossa clínica, e por isso que vocês veem a imagem, não está muito bonita, porque estou dentro da clínica ainda. E nós temos as caixinhas de Activol, Agitol aqui pela clínica também para entregar aos nossos pacientes. Este é o melhor remédio. O que tem dentro? Nada. O remédio só funciona se você caminhar meia hora por dia. Aí vai funcionar o remédio. Isso que eu deixei vocês de desafio para o final da nossa live. Imagina a sala de espera do consultório da doutora Sandra. Deve ser um Deus nos acuda, né? Todo mundo agitando para lá e para cá. Que excelente ideia, adorei esse Agitol. Olha, antes da gente terminar, eu quero agradecer de todo o coração o doutor Paulo Kessman, que está aqui na live, que também é doutor da Santa Casa de São Paulo, e é responsável também, né, por divulgar esse ideal e dizer que a gente está muito, esse ideal do grupo Exercício é Medicina, e dizer que a gente está muito feliz de fazer essa parceria, porque agora a gente pode anunciar que nós estamos, né, o Comitê Esporte, o Grupo Mulheres do Brasil, está fazendo uma parceria com esse programa, com vocês. Então, a gente vai ter muita novidade, né? Espero que a gente esteja... que chegue muita proposta boa, que motive essa turma, porque a gente já está extremamente motivada, né, Rê? Mas tem muita gente que realmente precisa escutar isso, e suas palavras, a forma como você comenta tudo isso e esclarece, é realmente animador. Eu acho que eu vou acabar essa live aqui, ainda vou descer para cá. Eu também, gente, eu já fiz as minhas atividades hoje, mas eu fiquei aqui, peraí, vamos lá. Bom, doutora Sandra, nós temos mais 3 minutinhos aí. Antes, eu quero deixar aí para a sua mensagem final, assim, para motivar mais ainda essa turma que está sempre na segunda-feira tentando fazer alguma coisa. Mas, de qualquer forma, agradecer de coração assim, o seu tempo. Toda vez que a gente liga para conversar com você, você está ainda no consultório. Então, eu imagino a carga de trabalho e como deve ser a sua vida, né? Mas não vou nem perguntar que atividade você faz, porque só aí dentro já deve ser uma loucura, já deve bater. Não, olha, eu coloco porque eu falo e falo muito, e todo mundo fala, moça, ela não para, ela faz, mas eu sofro os mesmos problemas, Renata, que você fala e que você não tem, e eu sofri muito isso antes da pandemia. Eu moro num apartamento, eu moro sozinha, mas num quartinho pequeno, eu comecei a colocar pequenas coisas, né? E era tão difícil para mim que eu ficava sentada no sofá, eu via a bicicleta, via o que tinha, e eu não conseguia me levantar e falar, eu preciso. Então, eu que conheço, que eu sei, que eu sofro dos mesmos problemas, das mesmas limitações, das mesmas barreiras que provavelmente milhares de mulheres sofrem. Então, não é exclusivo falar, porque ela sabe, ela faz. Não é tão simples. Não fiquem desmotivados por falar, puxa, hoje eu não consegui. E custa, na verdade. Quando começou a pandemia, eu falei, eu moro aqui sozinha, não tenho ninguém literalmente aqui no Chile. E eu fiquei, no Chile, vocês sabem, foi o mais estrito nos confinamentos. Nós ficamos 5 meses trancados, em casa. 5. Eu sozinha. Eu falei, bom, eu tenho 2 opções. Ou eu enlouqueço ou eu começo a fazer exercício. Já tinha minha bicicleta de spinning, tinha um saco de boxe, porque eu gosto de dar meu estoque. E foi fundamental. Eu emagreci 9 quilos nos mês e meio primeiro da pandemia, porque eu saí do sofá e não fiz mais nada que bater no saco de boxe, me mexer, comecei a dançar. Senão eu vou enlouquecer sozinha na minha casa. Então, para as pessoas entenderem que isso não é um problema só seu. Muitos temos esse problema, essa desmotivação, mas que a gente não tem que perder a coragem, porque literalmente é como qualquer outra coisa. Fazer atividade física todos os dias não é fácil.
Mentira quem fale que sim. Por enquanto não é. Enquanto a gente não venha com esse chip natural do movimento, eu gostaria muito, de verdade, agradeço muito o Paulo que está nos escutando, pelo que ele está conseguindo fazer no Brasil, de mexer as pessoas, de ter o exercise medicine, porque eu garanto para vocês, não tem na medicina o remédio como exercício. Eu não sei se necessariamente as pessoas vão viver muito mais por esse exercício, mas com certeza estou plenamente convencida que vão viver muito melhor e muito mais felizes. E com isso, eu acho que é suficiente para a gente se mexer. Então, de novo, muito obrigada, Patrícia, muito obrigada, Renata, muito obrigada, Paulo, pelo convite. E sempre à disposição aqui para que continuemos agitando e contagiando com esse vírus do exercício e do movimento. Uma câmera ali, né, nessa salinha da doutora Sandra vai mostrar a doutora Sandra dançando com um saco de boxe. Maravilhoso, doutora Sandra. Muito obrigada. Que prazer enorme tê-la aqui com a gente. Muito bom. Muito obrigada. Obrigada, Rê, também pela sua participação. Obrigada, deixar aqui um convite geral, né, para quem está aqui nos assistindo, que quiser fazer parte, contribuir para o Comitê Esporte. Somos todas voluntárias, mais de 300 integrantes. Então, venham com a gente aí para a gente se divertir junto e para a gente, principalmente, se movimentar. Um beijo a todos. Beijo. Boa noite. Obrigada, dona Sandra. Beijão. Tchau, tchau.